Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Voz da Sabedoria. E hoje nós estamos aqui no episódio 4, com um tema bem provocativo. Você está casado, casada ou apenas convivendo? Descubra como edificar um casamento com propósito e sabedoria. Então, hoje o tema são aqui para nós, casados, casadas, você que está se preparando também aí para dizer o sim. Fica aqui e já aproveita, já compartilha, tá? Esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, onde nós vamos trazer clareza através do livro de Provérbios, dos ensinamentos milenares que Salomão ele deixou para a minha vida e para a sua vida. Então, se permita, se acomode. Se você ainda não se acomodou, não preparou aí o seu espaço, então sente. Fique à vontade, prepare papel, caneta, seu copo com água, sua garrafa de água. Já compartilha o link aí no WhatsApp, condomínio, vizinho, vizinha, todos os grupos da família aí. Aproveita que esse é o nosso momento de sentarmos para aprender com um cara que da sua época foi o homem mais sábio, foi o homem mais abundante, foi o homem mais próspero, foi o homem que no seu tempo de reinado não houve uma guerra sequer. E é esses conselhos que ele deixou no livro de Provérbios para nossas vidas. E se eu e você fazermos bom uso desses conselhos, eu te garanto que vamos ter um relacionamento matrimonial sólido, firmado, estruturado até o último dia de vida, que até a morte os separe. Existe desafio? É óbvio. Não vou querer aqui romantizar e dizer que uma vida a dois é um mar de rosa. Não é. São duas pessoas diferentes, são dois mundos diferentes, são duas realidades, perspectiva, forma de enxergar, de se sentir. É desafiador. Mas quando nós nos dispomos a aprender, a buscar, a estudar, a nos autoconhecer, a ver o que eu posso fazer de diferente, o que eu não posso, se torna muito mais fácil a convivência em dois. E a nossa convidada hoje é uma pessoa que ela carrega essa mensagem de um relacionamento saudável, da importância de trazer Deus como o centro do nosso matrimônio, do nosso lar. Ela vai estar aqui, ela que tem um casamento lindo, que tem um testemunho lindo de vida, da forma como se conheceram, até o momento de dizer o sim. E hoje eles já estão aí com 2 anos de casados, se não me falha a memória. E ela vai estar aqui se apresentando, falando um pouquinho sobre ela, quem ela é, o que ela faz, qual é o propósito, o que move o coração dela, né, a estar nesse propósito de fortalecer famílias, relacionamentos conjugais saudáveis, seguindo aqui princípios, conselhos milenares à luz da palavra de Deus. Muito obrigada, Aline Diniz, pela sua presença. Que honra ter você aqui no nosso Voz da Sabedoria, aqui um espaço onde você tem voz de verdade, onde você pode chamar nos comentários, nos procurar e tá de fato aqui, sabe? Deixa aí, eu quero a Aline no final vai deixar aqui vai deixar os contatos, tudo. Eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero saber, eu não tô bacana no meu relacionamento conjugal. Fique tranquilo, porque aqui você também tem voz. Nos comentários aí, você vai deixar nos comentários, nós vamos estar interagindo. Deixe também o seu zap, seu e-mail, para que a gente possa ter uma comunicação uma comunicação mais ágil e direta, uma comunicação direta. Aline, o espaço é seu. Se apresente, compartilhe aqui um pouco da sua história, quem é a Aline, o que a Aline faz, o que te move. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Vandiane, minha amiga pessoal, uma pessoa muito querida, então eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e tá dividindo mais do amor de Deus, falando do que eu faço, falando da minha história, para edificar todos que nos ouvem aí, contar um pouquinho, né, do que a gente vive, da nossa experiência, que o nosso intuito sempre vai ser compartilhar um pouquinho do que a gente vive com Deus para edificar a vida das pessoas, né? Então, eu sou a Aline Diniz, eu trabalhei... Você começa, antes dessa presença, já vai daí. Tá. A cadeira...
Parar um pouquinho. Ah, a cadeira fica parada. Isso, Tá, é só o corpo. Tá, A cadeira tá indo... Tá ficando um pouquinho no rosto. Tá. Só isso, tá? Pode Tá ir. bom, Vai lá, peraí. tá aqui na tua câmera. Pode ir. Pra você não Vê perder se sai. Cadeira não pode balançar, é só o corpo. Com rodinha, como é que faz? Não, Você tá na sua câmera, pode ir, vai lá. Então 3, vai. 2. Passo dessa parte da Aline, né? Meu nome é Aline. Tá. Já começa da sua apresentação. Tá Meu nome é bom, Aline. tá bom. 3, 2, 1, já. Bom, meu nome é Aline Diniz. Eu nasci no interior de São Paulo. E o grande tema... Mexi de novo. Não, pode ir. Ai, perdão. O grande... Meu nome é Aline e volta. Tá. Vai lá. Tá bom. Meu nome é Aline Diniz, eu nasci no interior de São Paulo e pra mim é muito rico estar aqui falando de relacionamento, porque casamento realmente é uma das promessas, um dos ministérios mais lindos de Deus aqui na Terra, que é ali que nasce a nossa primeira base, que é a família, né? Então, eu trabalhei 15 anos na área da educação, formando pessoas, com gestão de pessoas. Depois eu fiz missões, 4 anos, que foi quando eu conheci o Evangelho. E aí tudo mudou na minha vida, na minha família, enfim, em todas as áreas. E posteriormente eu trabalhei numa multinacional, também lidando com pessoas e outros projetos. E então, há 3 anos, eu decidi, já não aguentava mais viver o mundo corporativo e viver... sem propósito, então eu deixei toda essa carreira estável, com recurso financeiro bem estável, para viver o propósito. E o meu chamado, o meu ministério, o meu propósito é falar do amor de Deus em todas as áreas, para que todos tenham acesso, para que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E da mesma maneira que ele mudou a minha vida, eu desejo que ele mude a vida de todas vocês também. Nossa, é isso aí, gente. É isso aí. Então, você já percebeu que o nosso papo hoje aqui promete muito. E a Aline, que tá recém-casada há 2 anos, né, Aline? Tô recém-casada. E que você tem, assim, algo que você inspira muito, sempre nos ambientes. Quando você fala, as pessoas se sentem muito inspiradas. Compartilha aqui como que foi esse processo, esse encontro. Van, eu penso que o casamento, na verdade, ele começa um pouco antes. Quando a gente ainda tá solteiro. Quando a gente ainda tá como indivíduo. Sim. Se todas as pessoas tivessem a oportunidade ou fizesse essa escolha, essa decisão de se olhar, de se entender, de entender de onde veio, entender seus traumas, suas dores, lá no casamento, na hora que chega nesse lugar, a gente teria menos dificuldades, a gente teria mais autoconhecimento para saber lidar com seus próprios limites, para saber lidar com a diferença do outro, para se comunicar melhor, não se afetar tanto com a diferença do outro. Então, eu penso que na minha história eu comecei antes, porque o meu testemunho é um testemunho um pouco diferente, né? Mas é a minha história. Não que vai ser a história de todo mundo, mas eu acredito que por meio dela a gente consegue entender que sim, casamento não é uma instituição falida. Pelo amor de Deus, casar é bom, ter família é bom, casar é muito bom. A gente vive numa sociedade que as pessoas estão muito descartáveis, né? Tudo muito rápido, a tecnologia, a informação, a internet, tudo muito superficial. As pessoas não querem se aprofundar. A tolerância tá, né, quase zero. Uma ansiedade, uma depressão, tudo muito rápido. A gente tá vivendo uma fase muito difícil nesse sentido, né? Das nossas doenças, dos nossos mal-estares por conta desse mundo acelerado. Então, infelizmente, esbarrou na instituição família. E mais ainda no casamento, né? Sim, sim. Então, realmente, a instituição família tá bem prejudicada com relação a tudo isso. E o casamento também, porque há uma intolerância muito grande para se viver junto. Para trocar. Desafiador. Não há disposição mais para isso. Não há paciência para isso, né? Mas eu diria que o casamento... Eu me casei, começa por aí, com 42 anos só. A primeira vez, né? Meu primeiro, eu esperei, enfim, vou contar aqui pra você. Mas eu me casei com 42 anos.
E eu já passei muita coisa na minha vida, como contei aqui, já fui missionária, já fui em lugares, assim, muito desafiadores, já trabalhei no corporativo, outro desafio, perseguições e dinheiro, aquela coisa toda, e em escola também formando pessoas. Mas eu diria que o casamento é o ambiente onde eu mais tenho possibilidade de aprender. O casamento, não há do que temer esse ambiente. Se você encarar o casamento como uma oportunidade de você evoluir e crescer, não só a despeito dos mandamentos de Deus, mas com relação ao conhecimento e pessoa também, você vai entender que é uma riqueza. Você vai entender que casamento... Eu entendi por que as pessoas se divorciam, infelizmente, e por que algumas outras crescem tanto. Sim. E tem casamentos de tantos anos. Sim. Porque o casamento, se você decidir que ele vai ser um ambiente de crescimento mútuo e seu e de autoconhecimento, você entende que você tem uma joia na mão. Você entende por que Deus criou esse negócio. Sim. Você entende por que ele é tão rico. Você entende por que você cresce tanto nesse lugar se você tomar essa decisão. Eu amo ser casada. Olha, que maravilha. E é justamente isso que você falou. É justamente isso que você falou. Uma preparação antes, né? Sim. Que bom que antes de decidir, ou até mesmo antes de conhecer. Não, eu vou me preparar para o casamento. Isso. Existe, assim, algumas escolas de casamento, só que não é aquele tempo de se preparar antes, mas quando o processo de noivado. E o quanto que é importante. E quando eu olho aqui para Salomão, quando ele fala... aqui no livro de Provérbios, que ele traz uma citação. Salomão, no livro de Provérbios, ele traz muitas instruções para nós mulheres. Ele fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso. A mulher sábia, ela consegue apaziguar uma tempestade, um incêndio. Da mesma forma que ela consegue apaziguar, ela também consegue incendiar. Então, por isso da importância de cada vez mais, principalmente nós mulheres. Mas por que Salomão ele frisa muito nas mulheres? Porque nós mulheres, nós temos o nosso jeito, a nossa forma, a nossa delicadeza, uma percepção que vai acima do normal, essa coisa de estar ativa, sabe? Tá ali, tá pegando executadoras, tudo. né? Você tá aqui, tá cuidando do bebê, tá dando mamar, tá dando peito, mas depois tá empurrando o carrinho, tá lavando louça, tá no fogão, tá estendendo roupa. Vem no podcast. Tá estendendo roupa e tá ali gritando um, gritando outro. Então, assim... Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, dar ordem, delegar. E é isso que ele traz em Provérbio 31. Era uma esposa que ela tinha uma empresa, ela ali os seus colaboradores, ela tinha os seus filhos, mas ela tinha o seu tempo de se cuidar. 5 da manhã, de madrugada, essa mulher já estava cuidando do seu corpo, seu físico, seu espiritual, seu emocional, fortalecendo a sua mente. E ela ainda era... O seu esposo ainda elogiava. E olha o quanto que nós aprendemos aqui. Instruções que Salomão ele deixa para nossas vidas enquanto mulheres. E às vezes é desafiador. Você chega aí, como você comentou, você se preparou. Você preparou o teu mental e emocional. E às vezes nós nos deparamos assim com relacionamentos que são até mesmo obrigados por causa de uma gravidez. Tem outras questões. Sim. E ali, eu vou me casar porque ficou grávida. E ali, ao invés de construir um lar, um matrimônio feliz, acaba construindo um campo de guerra. Às vezes para sair da casa dos pais, né? Sim. E eu passei por essa experiência. Sim. Eu tô no meu 2º casamento, há 16 anos. Mas eu, num determinado época, na minha juventude... Por falta de maturidade e tudo mais, eu achava que para resolver as questões que eu tinha em casa emocional com a minha mãe, era num casamento. O casamento ia resolver ao contrário. Eu me arrependi. Por que eu não fiquei aguentando a minha mãe? Seria muito mais fácil aguentar a minha mãe, as minhas irmãs. É um desafio, o casamento. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade. Eu vou casar para sair de casa? Eu vou casar porque vai dividir as contas, a vida vai ficar muito mais fácil? Não, não é assim. Casamento não se trata sobre facilidade. E Salomão, ele deixa isso para nossas vidas. Deixa. Quando eu olho para Provérbios, ele pega muito no nosso pé. Sim. Os homens não, mas o pé pensa num cara que tá ali, ó. Olha,
Se você fizer tudo certinho, buscar sabedoria, ter o temor, você vai ter um casamento longo. Ai, vai ter os desafios, mas você vai saber apaziguar essa tempestade. Vai ter os momentos de incêndio, de calor, de fúria, de ira e de raiva. Mas a mulher sabe, ela vem ali, ela acalma, ela apazigua, ela sabe o momento. Quando vem o autocontrole, a falta de inteligência emocional, ela respira, vem pro aqui e pro agora, ok? Então, ter esse jogo de... E tudo isso exige algo que você falou, o autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial. Exato. Conhecer-se a si mesmo é essencial para saber lidar com o outro. Porque quando eu não sei lidar comigo mesmo, como que eu vou lidar com o outro? Você não para nada, né? Você não... Primeiro que você nem acha que tá errada. Né? Você nem... Você fica ali cegamente naquilo que você acredita. E você, por acreditar que aquilo precisa ser daquela maneira, no casamento, você entra num embate sem fim. Sim. Por quê? Porque o outro, como você bem falou no início, Van, o outro é uma outra coisa, é uma outra pessoa, é um outro indivíduo, é uma outra história, é uma outra cultura. Esse outro é sim a pessoa que você namorou, que você noivou, que você viu estrelinha, que você se apaixonou, que você amou. Ele é essa pessoa também, que Deus confirmou ou não, ou que você decidiu que ia casar. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa boa. Tem lá todas as questões, né, que normalmente as pessoas buscam para poder se casar, né, com alguém. Os critérios lá, né, de caráter e tal. Então, ela é. Mas, além desses critérios que você colocou, ela é um indivíduo sozinho, que essencialmente ela tem coisas que você não controla. A maneira dela reagir a determinada situação, a maneira dela se organizar, a maneira dela ver o mundo, a maneira dela pensar, a maneira dela lidar com as coisas. E isso é muito sutil. Isso não dá muito para você colocar em categorias, né? Sim. Você vai convivendo. E por que eu falo que o casamento é um ambiente de muito crescimento e amor? Amor no seu sentimento mais profundo do amor e com todos os desdobramentos do amor. Então, se você decidir, o casamento é um ambiente de crescimento, de amor e maravilhoso, por quê? Porque do amor, você vai aprender a perdoar como nunca. Eu sou uma pessoa muito mais perdoadora, muito mais mansa, muito mais... Eu achava que eu era, sabe? Sim. Uma pessoa já tinha feito missões, já tinha sido professorinha, era uma pessoa boa, uma pessoa fofa no mundo, já tinha conhecido Jesus, achava que eu já era boa. Mas no ambiente de casamento, eu me vi tendo que perdoar mais, servir mais, tolerar mais, amar mais, respirar mais fundo. No ambiente de casamento, eu me tornei uma pessoa muito mais calma por conta do casamento. Mas aí vem o autoconhecimento. Mas por que eu quis isso? Porque em algum momento que eu perdi a paciência com meu marido, ou várias vezes que eu perdi a paciência com meu marido, por algum ou outro motivo, eu falei, bom, mas e aí? Eu vou ficar perdendo a paciência até quando? Eu vou ficar entrando em atrito com ele até quando? Então, eu precisei do autoconhecimento para eu, não o outro. Você tem que. Eu olhar para mim e falar assim, peraí, a minha falta de paciência está sobre o meu controle. Sim. Então, sou eu que consigo encontrar uma maneira melhor de lidar com essa situação quando ele se comporta assim. Sim. Primeiro, faz mal para mim, né? Pra minha saúde, fico estressada, ataque enxaqueca, não sei o que lá. Fico um mal-estar durante horas ali. E a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar casado. O divórcio, pra nós, né, no nosso caso, não é uma opção. Sim. Então, a gente sempre vai ter que resolver. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se eu não me olho e aponto só pro outro, eu fico querendo que o outro solucione o meu problema. Então, ele tem que mudar a atitude dele para que eu não seja mais impaciente. Então, eu fui descobrindo, nossa, eu posso ser mais paciente ainda do que eu já sou. E uma coisa que aconteceu muito comigo na minha história, eu me casei com 42 anos, né?
Então, eu me converti com 29, desde então, eu escolhi esperar em Deus, o meu marido, né? Aí fiz lá uma lista para Deus, mas sempre no final falando que seja feita a sua vontade, né? Exigiu como que você queria. Porque além de mim, eu sei que os planos dele são sempre melhores do que o meu, e são. E graças a Deus ele foi fiel, porque meu marido tem os defeitos dele, ele é ser humano, ele não é um príncipe encantado, ele não é não é nada disso, não é, a gente não vive de conto de fadas, como você bem disse no início, não é que não tem desafio, mas ele é um ser humano que, em primeiro lugar, ele teme ao Senhor, e isso já muda tudo, porque todas as vezes, como eu também, porque todas as vezes que a gente sai ali do prumo de alguma coisa, não tem o que a Aline quer, o que o Bruno, que o nome dele é Bruno, beijo, amor, te amo. Não tem o que ele quer, o que eu quero em primeiro lugar, tem o que Jesus quer, tem o que está escrito na Bíblia, tem o que sobre isso, sobre convivência, sobre casamento, sobre amor ao próximo. Então a gente primeiro recorre a ele, só ali um monte de coisa já fica pelo caminho, né? Porque antes de servir um ao outro, a gente serve a um Deus vivo. Sim. Então, Deus se agrada de eu ficar rompida com meu marido? Deus se agrada de eu ficar 2 dias sem falar com ele porque rolou um estresse? Não, por que ele não se agrada? Porque lá em Provérbios também fala de orgulho. Sim. Fala que o orgulho antecede a queda. Sim. Então, quando a gente lembra disso, a gente fala, não, o orgulho não é de Deus. Orgulho é uma brecha dentro do casamento para que haja um distanciamento entre os casais e logo mais uma frieza. E aí eu não preciso mais de você e outras coisas vão entrando no matrimônio. Então, orgulho não. Então, querendo ou não tô dizendo que é fácil. Você dá uma respirada fundo, deixa passar a emoção, mas você ali, quando tem Deus no casamento e o mandamento, você já aplica ali. E depois você se movimenta para ir lá falar e tal. Sim. Você tá falando de provérbios, né? E o seu projeto é de provérbios. Uma coisa que eu tenho aprendido muito no ambiente de casamento. Eu sempre fui uma mulher muito empoderada, né? Sim. Até porque a minha história me fez ser assim, porque eu sempre precisei lutar muito, né? Sempre fui a guerreira, né? O macho alfa. A vida, eu sempre precisei. Então, a minha masculinidade foi sempre muito despertada também. Sempre fui muito feminina, fofinha, tal, mas uma energia, né? A energia masculina uma energia masculina muito grande, porque eu sempre fui líder logo muito cedo, né? Nas minhas profissões, eu sempre virava gestora das coisas e no ambiente corporativo desenvolvendo aquela coisa competição. Infelizmente, não vou entrar aqui, que não é o caso, mas no Brasil ainda tem muito machismo, então muitas vezes eu tinha que, né, bater a mão na mesa para não falar outra coisa. Então, eu tinha que ir para ser ouvida numa mesa simples de reunião, então desenvolvi, mas não tinha consciência. Só achava que eu era fazedora, porreta, eu achava que eu era firme, então eu achava que além desse lado mais doce, tinha esse lado também. Mas quando eu casei, eu vi que dentro do casamento não ia funcionar. Também. Tava trazendo. Não ia funcionar, porque meu marido, graças a Deus, é um homem, né? Então, ele tem a energia masculina dele aflorada, lógico que tá todo mundo aprendendo, e ele também tá aprendendo esse lugar do masculino dentro do casamento. Mas ele tem, né? Lógico, ele é homem, então ele tem essa energia masculina bem aguçada. Quando eu fui pro casamento... Quando eu fui pro casamento com essa energia masculina aguçada, aí a dele confrontou comigo, né? Sim. Como assim? O que é isso? 2 machos. 2 machos, praticamente, né? E tá sendo lindo, porque assim... Quando eu solteira, eu já era uma mulher muito independente, né? Então, eu trabalhava numa grande empresa, não precisava de renda nenhuma, tinha minha casa, o meu carro, quando eu conheci o meu marido. Sim. Então, você imagina, né? A minha autossuficiência, a minha independência, eu não precisava de nada, nem de ninguém. Assim, no sentido de lar, né? De prover. Não que eu não precise de pessoas para me tornar uma pessoa melhor. Mas nesse sentido de relacionamento, não. E aí, a primeira coisa que eu falo pra ele quando eu conheço, não preciso de nada de você. Só que você me ame. Só que você seja o cara. Aí a régua dele já foi lá pra cima. Mas muito sem sabedoria também, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que eu fui pro casamento com essa energia masculina. E no ambiente de casamento, que não é
o ambiente de namoro, de noivado, é um outro ambiente. Porque eu casei, depois que eu fui, né, morar junto, depois que eu casei, não antecipei nada, não quis. Enfim, é outra questão. Então, quando você vai para esse ambiente, ali, uma coisa que Deus fez com muita riqueza também, que é a convivência, que é onde as pessoas mais se perdem. Sim. Porque a convivência. E aí é que eu falo pra você, eu entendi por que as pessoas se divorciam. Porque esse negócio da convivência é um desafio enorme. Sim. Mesmo. Veja bem, eu não tô falando que casamento é ruim, mas é como um desafio de fazer um grande trabalho, eu tô falando que é um desafio, apenas isso. É um desafio enorme. E se você não tiver a sua cabeça no lugar, se você não lembrar por que você tá ali, se você não lembrar que aquela pessoa é só uma pessoa também tentando fazer tudo acertar, se não, ressalva exceções, né, de grandes motivos, que às vezes realmente levam as pessoas a se divorciarem, né, uma traição, um roubo, uma agressão, enfim, outras coisas, né, que são gravíssimas e aí talvez não falte outra opção. Mas falando do plano da convivência, as pessoas desistem mesmo desse rolê, porque é mais fácil não ter que lidar Sim. com aquela diferença. Sim. É muito mais fácil. Mas se você tem os dois, primeira decisão, divórcio não é uma opção. Então, às vezes eu falo pro meu marido, uma questão prática aqui. A gente vai separar? Não vai, né? Você mudou alguma coisa aí? Não mudou. Então, vamos resolver o quanto antes. Eu falo pra ele, vamos resolver esse negócio, porque eu adoro viver com você, pra gente viver bem, aproveitar a vida, o dia, e seja o que for. Então, não é uma opção. Então, isso precisa ter muito firmado. E a partir disso, você vai se moldando. E aí, no ambiente de casamento, eu desenvolvi tudo que eu mais queria, que eu não consegui em toda a minha conversão. Não consegui, mesmo na conversão. Por quê? Porque você solteiro, a vida de solteiro não te proporciona o que a vida de casado te proporciona. E esse rolê é bom demais. Você cresce demais. Então, eu lia lá os livros sobre feminilidade. Eu já era cristã há 14 anos. Eu já sabia o papel da mulher, o papel do homem. Eu já tinha tudo isso na minha história, na minha cabeça. Já servi, já até preguei sobre tudo isso. Mas o ambiente de casamento, ele te proporciona de uma forma muito acelerada. Então, foi onde eu mais desenvolvi a minha feminilidade. Eu sou muito grata, eu falo pra ele, eu sou muito grata à sua escolha, à sua decisão de também querer, como indivíduo, primeiro se casar. E depois se casar comigo. Porque o fato dele ter feito isso me proporcionou que eu tivesse um ambiente, acesso ao casamento, acesso à família, né? E junto veio com uma visão diferente, desconstruindo o que você já tinha com relação à base, né? E você construindo a sua própria base, não com referência em pessoas, mas trazendo ali você junto, trazendo essa cumplicidade e construindo um relacionamento, não pautado, em fulano e ciclano, não. Nós estamos construindo. E é muito importante que Salomão, ele fala em Provérbios 24, 3 e 4, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento se estabelece. Com conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. E aqui vem a importância do autoconhecimento, da prática da sabedoria, nos livros, nos podcasts, nas mentorias. Nós encontramos conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria é algo que vem do alto. E quando Salomão ele nos traz isso, ele nos convida cada vez mais, principalmente nós mulheres, a buscarmos, a nos autoconhecermos e contribuir. Não é só, eu vou carregar essa bagagem para mim, essa informação, não. É compartilhar com outros. E aí, esse compartilhar dessa sabedoria é o conhecimento. Eu estou aplicando o que eu busquei do alto, a sabedoria, e transformando ela em conhecimento.
Então, a importância de buscarmos essa sabedoria. Ah, mas eu já estudei o livro. Ah, eu já li as 5 linguagens do amor. Sim. Ah, eu já fui em seminário do pastor Josué, que tem um ministério muito forte com casais. Ah, eu já fui não sei onde, escola de casais. Não é sobre... É bom. É muito bom. Não é sobre quantidade, né? É muito bom. Você tá em treinamento, você tá em eventos, você tá em retiros de casais. Melhor ainda, buscando conhecimento. Melhor ainda, alinhar esse conhecimento com a sabedoria. Não se ficar somente naquilo que você está adquirindo ali, buscando, mas buscar a sabedoria. É essencial Sim. para nossas vidas e é indispensável para se ter, de fato, um relacionamento estruturado, não só com o outro. Essa estruturação começa conosco também. Dessa importância. Que aí, à medida que eu estou me reestruturando, me autoconhecendo, a pessoa que está no meu lado, o meu cônjuge, ele será beneficiado. Porque ele vai ter uma melhor versão de mim mesmo. E é o que você falou, que você Exato. se dispôs a fazer. Sim. E é essencial. E vale lembrar que eu vou fazer uma citação das 5 linguagens, o livro As 5 Linguagens do Amor, um livro muito, assim, comentado. Maravilhoso. Todos os eventos falam de linguagem de amor, tá? Essa é uma ótima referência. E o Guerra, ele fala assim: o casamento não é apenas um contrato, mas uma construção. É uma edificação diária. Cada ação, cada palavra, cada olhar é uma pedra que se coloca para edificar uma aliança que resiste ao tempo. E ele até faz essa analogia a uma construção. Quando nós vamos construir um edifício, não é simplesmente aprainar, ir lá, fazer toda a topografia do local e vir com os brocos ali e começar a levantar, construir uma casa. Não é assim. Há todo um processo. Há toda uma profundidade. Tem tudo para quê? Para que essa casa permaneça em pé. Então, Sim. o que não está visível aos nossos olhos é o que está sustentando esse edifício aqui onde nós estamos, que são as colunas. E as colunas é algo que você constrói no secreto. É uma edificação onde eu preciso cavar para, a partir dali, fazer todo um processo para estar sustentando, para estar regando com oração, com cumplicidade, com diálogo, com trocas, com experiência. Sabe? Tudo isso são os alicerces que tá ali fortalecendo. Agora, se eu estou num relacionamento onde só é palavras de humilhação, há palavras que machucam, palavras que ferem, atitudes grosseiras, o que acontece? Essa estrutura, ela não dá conta de suportar. Porque fica sensível. E com isso, vem o fim do relacionamento. Um começa a dormir num quarto, outro vai pro sofá. E ali o afastamento. E nesse afastamento, nós estamos deixando brechas no mundo espiritual. Exato. Gente, não queremos aqui romantizar a espiritualidade, mas nós somos seres espirituais. E nós estamos aqui cercados de ondas e de frequências, tanto construtiva como construtiva e não construtiva. Então, precisamos estar... Volta um pouquinho essa parte. Deu uma travada? As relações são construtivas, vai daí. Tá. Vai. Onde as relações são construtivas. Então, eu construo com o que eu falo e com as minhas atitudes. Então, precisamos dar atenção a esse fator. Observar de que forma que eu estou edificando a estrutura, a coluna no meu relacionamento conjugal. E, Aline, nós já conversamos muito, agora vamos aqui, eu preparei umas perguntinhas aqui, porque, gente, as horas passam tão rápido. Passa, que quando o papo é bom... Quando você percebe, você fala, nossa, já passou-se e eu não cheguei, não compartilhei o que eu queria compartilhar. Mas é bom, né? É bom, é assim mesmo. Agora vamos para do meio, tá? Na questão das perguntas, vou deixar na geral, tudo bem? Tá ok. Tá. As duas olham para do meio? Duas olham pra Tá mim. bom. Vai lá. Combinado. Pode ir. Aline, agora eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Uma dentre várias que eu estruturei. Tá bom. O que significa, na prática, edificar um casamento com propósito? Na prática, é colocar Deus no centro, em primeiro lugar. Por quê? Porque você é limitado. Você, muitas vezes,
não vai encontrar em si mesmo e nas suas questões como resolver aquela situação. E se você colocar Deus no centro, ler a palavra, né? Que são os mandamentos dele, na Bíblia, eu acredito na Bíblia, é lá que é o meu manual. Você vai encontrar soluções. Então, por exemplo, agora saindo do conceito e indo pro dia a dia, na prática. Oração, em primeiro lugar, porque as 3 maneiras, né? Só fazendo um parênteses aqui, as 3 maneiras de você se relacionar com Deus é orando, jejuando e lendo a palavra, que a palavra é viva, né? Então, se você for uma pessoa meu marido não gosta de Deus, não quer saber de Deus, não quer... Se você escolher orar, jejuar, porque daí você mata a sua carne rapidinho sobre isso e você dá voz ao Espírito em você. Então, aquela voz que a Vandiane falou sobre sabedoria, ela vai te guiar, vai te impulsionar, vai te direcionar ao que fazer. Ela vai vir aqui na sua mente. E terceiro, tá sempre lendo a palavra para você recorrer quando você precisar aqueles conceitos bíblicos que vão te ajudar. Lá no meu dia a dia, por exemplo, quando já contei aqui, quando há alguma divergência, eu evito o afastamento, porque eu sei que no afastamento eu lembro lá da palavra de Deus, que a gente foi feito para ser uma só carne, ou seja, o conhecimento tá ali, ativou minha memória, eu trouxe, e aí eu falo, bom, mas por que eu não tô conseguindo ir? Porque eu tô com raiva? Porque eu tô com orgulho? Não, mas a fúria, em Provérbios também fala, né, que a fúria emburrece o homem, então não, fúria não é de Deus, então eu já trato a minha ira, já trato o meu orgulho e consigo ir lá e ativar o perdão. Se ele tá orgulhoso, não é sobre ele. É sobre o que eu tenho que fazer com Deus. Mas normalmente, né, ele vai lá e cede também e vice-versa. Ele também sabe que ele tem que vir. Oração. Oração, vocês não estão entendendo. Oração tem poder. Eu oro todos os dias, estou num propósito. Atualmente, sempre tô, mas o dia atual é de orar de madrugada, né? Então, eu tô acordando às 4 para orar só pelo meu esposo. Nessa hora eu não oro por mais nada, só por ele. Vocês não estão entendendo o poder da oração. A oração é real, a oração é acessível, a intercessão é acessível e a oração muda realidades. Não fique achando que você está ali falando umas coisinhas e nada vai acontecer. Vai, porque não é sobre você, é sobre o poder de Deus. Então, meu marido é coberto por oração. Essa é uma outra questão prática também. E jejuar é para você, mulher. Porque o seu grande parceiro é o Espírito Santo. A brisa, a suavidade do Espírito Santo. E ela pertinho de você, ela consegue te ajudar a enxergar seus momentos de empávia, de sair fazendo, de executadora. Então, tem vezes que eu vou pegar a sacola do supermercado, assim, desse jeitinho mesmo que eu tô falando. Eu vou lá pegar, eu falo, não vou pegar. Vou ficar aqui bem quietinha pra ver o que ele vai fazer. E meu marido vai lá e pega a sacolinha e sai fazendo. Quando eu tô... Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu não gosto de colocar saco no lixo com um saco só. Por causa do churume, né? Porque eu não gosto que encoste lá no cesto do lixo, porque senão depois eu acabo tendo que lavar ou ele dá mais trabalho. Então eu já deixo com 2, porque se vazar, o lixo tá sempre limpinho, sem aquele odor ruim. Meu marido põe um. Minha senhora, meu marido põe um. E normalmente o saquinho tá furado. E aí vaza. E aí eu ficava falando... Amor, põe 2, você não vê, será que você não tá vendo? Porque a gente fica assim, não é possível que ele não tá vendo que tá vazando churume e fica pior, né? Então eu falei, põe 2. E eu ficava falando, pois agora, acreditem se vocês quiserem, eu fecho a minha boca e na hora que vem a vontade de falar, e eu ainda vou lá e faço de novo, boto 2 na frente ou não dele, enfim, ele tá, na hora que eu vejo. E na horinha que vem a vontade de falar de novo pra ele, eu falo assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, constrange meu marido pra ele começar a fazer. E eu vou falando com tudo. Cada vez mais eu tenho percebido que eu preciso falar menos, porque de alguma forma ele é constrangido, que é Deus, e as coisas vão ficando... de um jeito... Então, a mulher tem esse poder, sim. A oração da mulher, como ela é... Em Provérbios diz que ela que edifica o lar, não tem jeito, esse papel é dela.
E se o seu marido não aceitou ainda, ele vai aceitar. Continua orando. Ele fica ali competindo, fica ali... Né? Ele vai aceitar. Então, tem muita coisa prática que dá pra gente fazer sim, Ivan. Com sabedoria. Sim, sim. E aí... A gente individualiza, tá? Agora você faz pra sua e ela responde aqui. Tá bom, queridão. Bora lá. Sim. Pode ir, Vandiane. E muito interessante essa sua pontuação. Ter esse equilíbrio nesse relacionamento, essa construção. E agora, mais uma. Porque você já acabou me trazendo a resposta aqui de 3. Bora, vamos lá. Você acredita que a comunicação é um dos maiores desafios no casamento? Não tenho dúvida. Você tá certíssima, eu acredito piamente. E vou te falar, um pouquinho antes da comunicação, o controle emocional. Por conta do furor da língua, né? Que também fala em Provérbios, né? Se você... Aí, de novo, o autoconhecimento, que a gente chama. Se você não tem noção sobre o que você pode fazer com a sua boca com determinadas emoções, minha querida, dá um rolo danado. Sim. Porque aí já saiu, já foi, já tá ali discutindo, já tá ali. Então, a comunicação, ela é essencial. Primeiro, que a comunicação, ela não tem a ver só com o falar. Sim. A comunicação, ela se dá também por meio da escuta ativa, né? Então, você não se comunica... Se comunicar é falar, não. A comunicação acontece quando tem fala, quando tem escuta, ouvir também faz parte da comunicação. O tom, sim, o jeito, a maneira, as palavras que se usa e etc. Um elemento que influencia muito na comunicação é a emoção que está dentro. Sim. Que está sentindo. Então, se você resolver as suas emoções e ter domínio dela, que também é um mandamento bíblico, né? Sim. Domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Se você ter domínio próprio, você se comunica melhor. Sim. Então, não vou falar aqui da importância das emoções, que você me perguntou sobre comunicação. Mas elas estão muito ligadas. Sim. Porque você vai dizer, ou vai estar propenso, que é a história do sair andando e deixar falar sozinho, ou vai estar propenso a escutar, se você controlar suas emoções. Então, a comunicação é sim fundamental para o casamento. Então, não falar os dois juntos, escolher o melhor momento. Quando eu era muito imediatista nesse sentido, por exemplo, agora falando de um exemplo prático, porque eu gosto de viver. Eu não gosto de perder tempo com picuinha, com bobeira na vida. Eu gosto de viver bem. Então, eu penso que a vida é uma dádiva, que a gente acorda todos os dias com um presente lindo que é viver. E a gente estraga muitas vezes, né? Muitas horas do nosso dia, porque a gente se estressa, porque a gente perde a paciência, porque a gente se frustra demais com algo que não saiu do que... Então, eu vou tentando resolver rápido os probleminhas para voltar para esse estado de regozijar, desfrutar da vida. E no relacionamento isso também era assim, então eu queria resolver rápido. Então eu ia lá, me comunicava e acelerava meu marido. Amor, mas não vale a pena, vamos resolver isso aí, bora, vamos... Mas ele não estava preparado para conversar. Ele não queria conversar depois de, por exemplo, dava uma divergênciazinha, 10 minutos depois eu já estava, amor, já passou, já te perdoei, me perdoa, bora, vamos em frente. Então era muito bora. Nesse sentido. E ele tem um outro tempo. Então, ele precisava de mais um tempinho para digerir, para quando ele vier, ele falar normal. Então, a minha comunicação não estava sendo eficiente. Porque eu não estava... Porque daí, paciência. Porque eu sou uma mulher muito bem resolvida. E aí, eu fico querendo que todo mundo resolva rapidinho os rolês. Não guardo mágoa, nada, enfim... Então, ele precisava de mais um tempo. Volto a dizer, por quê? Outra história... Outra educação, outro tipo de trauma. Então, para a estrutura interna dele, demandava mais tempo e mais elaboração interna para ele deixar aquilo de lado, porque gatilha isso e isso na gente, né?
Então eu ia lá rapidinho, bora viver, bora, tá tudo bem. Já fazia umas cosquinhas nele, ele ficava bravo, e eu fazendo cosquinha e ele bravo. E aí eu entendi que ele precisava de mais tempo, então a minha comunicação não estava assertiva. Não estava no momento certo. Então, comunicação é essencial. É um dos pilares. Essencial. Não só no relacionamento conjugal, mas no geral. Conosco mesmo, observar como que está a nossa comunicação conosco mesmo. Então, da importância de estar sempre se autoavaliando. De se observar de que forma que eu tenho me tratado, como que está o meu diálogo interno. É um diálogo que está um turbilhão ou é algo que está organizado? Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento te possibilita tudo isso. A olhar e a começar a comunicação comigo mesmo. Porque se eu não estou dando conta de lidar com a minha comunicação interna, como que eu vou lidar com o outro? Então, se permita olhar. Talvez nós estamos falando aqui com mulheres que está passando por alguma atrito no seu relacionamento conjugal, está pensando até em terminar um relacionamento, não quero... Tanto mulheres como homens que nos acompanham, não vê sentido, não vê saída. Começa a observar. Antes de querer acusar a culpa é sua, aquele jogo de culpa, né? Igual Adão e Eva. Foi você que me deu. Mas foi culpa sua que eu comi. Não é o momento de ficar naquele cabo de guerra. Um puxa de um lado, não. É momento de pensar, cada um no seu canto, ali, pensar. Nós não temos um diálogo. Então, senta ali e pensa. O que eu posso fazer de diferente na minha comunicação, na forma de me comunicar, na minha postura? Então, assim, cada um pensa e depois ali sentam na mesa e ver o que eu posso fazer de diferente, o que você pode fazer de diferente que me incomoda e ter esse diálogo, porque o diálogo é essencial. Por que hoje existe tanta guerra? Por que o mundo está em guerra? Por falta de diálogo e por falta de amor. Então, se permita observar. Observa como que está a sua comunicação, não só com o cônjuge, mas com os filhos, nos teus relacionamentos, ambiente de trabalho, na vizinhança, no geral. Observe a sua comunicação no geral, que é essencial. Van, deixa eu só trazer uma coisa aqui prática sobre comunicação, que é muito importante, saindo um pouco desse contexto da relação do casal, mas de declaração. Sim. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. E o poder que há na palavra, em Provérbios, sobre profetização, sobre profetizar. Então, assim, mesmo que não seja esses momentos de você pensar, como que eu vou falar com meu esposo? Qual que é o jeito mais feminino? Como é que eu vou fazer pra pedir? Sim. Isso tudo vai acontecendo quando Jesus está dentro da sua casa e você faz questão dele. Mas uma outra coisa muito prática, que parece ser superficial, mas no mundo espiritual tem um grande poder, não declare palavras de maldição no seu lar. Não, quando você estiver com um problema, estressado, e você solta aquelas palavras feias, ou quando você fala, tá morrendo de raiva do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, não importa com quem você mora, aonde você está, aonde Deus te colocou, no seu quartinho ou na sua mansão, não importa. Não estou falando sobre o ambiente em si, mas sobre o que você declara na sua casa. Então, dá uma segurada nas palavras e declare coisas boas, declare bênção no mundo espiritual. Isso já vai sendo gerado, você vai acessando a abundância do Senhor. Então, isso também é sobre comunicação. O que você comunica com a sua boca para o seu filho, para o seu futuro, o que você gera, já vai gerando em oração. Então, profetize coisas boas sobre isso. Não sei o que falar. Coisa boa, você sabe o que é. Então, você fala coisa boa. Mas eu queria falar do dia de Deus. Dá uma lidinha lá, 3 versículos de Provérbios, você já vai descobrir o que você pode declarar de coisas boas segundo o coração de Deus. Então, declare coisas boas no momento difícil. Quero matar meu marido, quero estrangular meu filho junto. Aguenta firme, porque a palavra diz que a língua tem muita fúria. E aí, a gente, sem perceber...
como a Vandiane falou, no mundo espiritual você tá dando brechas para que Satanás entre na sua casa e aí você não sabe por que as coisas não estão acontecendo, por que o seu casamento é mais ou menos, por que sua filha não te obedece, por que você não prospera, mas a sua boca pode de fato estar atrapalhando esse processo. Então, tente. A gente não é perfeito, a gente não consegue. A palavra diz que a gente veio para ser semelhante, a gente não vai ser igual a ele. Eu sei que vai ter dia que não vai dar, mas se o seu coração for assim, nossa, arrependimento, né? Arrependimento, perdão, já era, já foi. Começa de novo no segundo seguinte. Então, profetize coisas boas na sua casa, que você vai ter um ambiente com muito mais presença de Deus e você vai ver o fluir de abundância do Senhor na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu casamento e no seu futuro. Tá bom? É isso mesmo. É importante. Comunicar coisas boas, né, Van? Manifestar aquilo que... O nosso primeiro episódio do A Voz da Sabedoria, nós trouxemos aqui o poder das palavras. O que eu tô criando com o que sai da minha boca. E é bem essencial. Salomão, ele chama muito a nossa atenção. De nos autoexaminar e avaliar. O que tá saindo da minha boca. Amém. Aline, nós já estamos aqui quase chegando nos momentos finais, mas não posso deixar de fazer esta pergunta para você. Nós estamos chegando já no final. Eu acredito que vai dar tempo de responder em menos de 5 minutos, hein? Como lidar com as diferenças de valores, crenças e objetivos entre o cônjuge sem perder o vínculo e a harmonia no relacionamento. Essa questão, vamos dizer assim, eu sou de tal ideologia, eu apoio isso, eu não apoio. Então, assim, eu sou de tal religião e tudo assim. Como lidar com tudo isso? Os valores, tipo, eu vim da Bahia. Da terra do axé. Sim. Tudo lá. Aí eu chego aqui e encontro com um cearense, caso com um cearense. Eu voto não sei quem, que é polêmico, né? Eu voto em um e o cearense vota... E como... Futebol dentro do casamento. Meu marido apoia um time. Religião. Que apoia um time. E aí, meus filhos, eu puxo a sardinha pro lado dos meus filhos. Meus filhos têm um outro time que eu acho simpático. Então, eu fico no time simpático, não no violento. Ai, gente. Aí meu marido... Então, assim, só que ali a gente não... Sabe, mantém essa comunicação, não. Então, vamos saber separar aqui as coisas. Conte aqui, fale um pouquinho. Eu vou considerar, porque eu tenho 2 respostas para isso, mas eu vou considerar quem já tá casado e já identificou as diferenças de crença, princípio, valor, das coisas mais profundas que seja, né? Sim. É simples, mas não é fácil executar. As pessoas realmente têm muita dificuldade. É aí que eu falo. Aí só Jesus mesmo para ajudar a gente a ser assim. É simples. Respeito, aceitação e flexibilidade. Então, Então, bom, você casou. Se for, é uma premissa. Você não vai divorciar. Por causa de um time de futebol. Então, você vai... Aquilo que não for passível de flexibilizar, te cabe respeitar o outro e não querer mudar o outro. E te cabe uma aceitação genuína. Mas por quê? Porque a aceitação, quando não é genuína, você fica ali tentando mudar, tentando convencer, você fica insistindo. Mulher, né, a gente pode ser muito manipuladora, porque a gente é muito influenciadora, né? Que Deus já deu esse dom pra gente. Mas a gente pode usar isso para inspirar, para, né, contribuir com o crescimento das pessoas, não para manipular negativamente. Mas a gente tem isso. Se a gente não cuidar, isso realmente vira uma manipulação. Tem o vingativo também, que a gente tem muito, né? Então, isso aí você pode usar de uma maneira muito ruim, essa astúcia que Deus deu para a mulher, né? Sim. Essa sabedoria. Então, respeito... Aceitação, para mim, é o que mais resolve. Porque vai te impedir de fazer um monte de outras ações ruins. E flexibilizar. O que é o flexibilizar? Que é muito importante. Gente, casou. É unidade. É 2. Ninguém quer divorciar, todo mundo quer ser feliz com aquela pessoa. Então, vai precisar haver acordos. Aí, na flexibilidade, eu coloco aqui um gancho, né? Abro um leque aqui para acordos, combinados. Ceder. Tem que ceder. Muito, pouco, 40%, 50%. Eu fazia isso mais vezes, agora eu vou fazer menos, porque incomoda.
Posso ter uma conversa madura de convencimento, sim. Olha, até hoje, afinal, aquele que tá ali, ele tá ali para você crescer também, com coisas novas. Então, olha, até hoje eu vivia isso assim. Me conta o seu jeito. Humildade, me conta o seu jeito de viver isso. Sim. Me conta aí sobre qual que é a sua crença. Tão difícil isso, mas como é que você vive isso? Posso ir lá ver como é que é. Como podemos conciliar, Posso né? ver se me cabe. Posso não ver. Realmente não cabe. Aí vai ter que haver o respeito, a aceitação, o amor. E se você tá com muita vontade que aquilo mude, ora, não é ali. É isso aí, gente. Ora. Chegamos ao final. Nossa, Aline, ficou aqui, mas você vai voltar mais vezes aqui para continuarmos aqui o nosso papo. Então, eu quero agradecer aqui a todas vocês aí que está aqui, que compartilhou, que se inscreveu no canal, que apertou no sininho e que está aí nos aguardando para os nossos próximos episódios. Gratidão pela presença de todos vocês. Como eu já falei no início, vocês podem fazer suas perguntas, podem deixar seus contatos, redes sociais, que nós vamos estar te respondendo de acordo, seja a rede social, seja o WhatsApp. Vamos estar dando um retorno. Tem dúvida? Deixa aí, tá bom? Aline, muito obrigado pela sua presença. Gratidão por você ter dedicado esse tempo e vir falar de algo que sabe assim, que as pessoas hoje não falam, não estão priorizando tanto, que é a questão de famílias, de casamento, de amenizar, de olhar, de cuidar. Então, assim, foi muito bom ter a sua presença aqui, compartilhar todo esse processo, toda a sua bagagem enquanto missionária, enquanto pastora, que já lidou. Acredito que você já teve muitos desafios, mas terá outra oportunidade para compartilhar isso aqui. Faça seus agradecimentos. Deixe aí suas redes para quem quiser te conhecer sobre o seu trabalho, como que encontra a Aline. Tá bom. Fique à vontade. Bom, primeiro quero agradecer a Deus, né, por mais uma vez estar cumprindo na minha vida o propósito dele, de falar do amor dele de alguma maneira, para o maior número de pessoas. E te agradecer também, honrar a sua vida, te agradecer pela oportunidade, pela troca. Sempre aprendo muito nas nossas conversas e a gente acaba se edificando mutuamente aqui. Então, obrigada. Viu? Eu que agradeço. Amor da minha vida. Eu vou ficar falando aqui que eu adoro essa mulher. E agradecer você que ficou aí me ouvindo falar esse monte de groselha aqui. Obrigada, viu? Eu espero que a minha história, um pouquinho de mim, tenha edificado a sua vida e feito a diferença no seu casamento e na sua família. Qual é o teu Instagram, Aline? Pra quem quiser te encontrar, o e-mail, sei lá, meu o WhatsApp Instagram. não. O WhatsApp é só no privado, não. Tá bom. Pode pegar lá no meu Instagram, alinediniz.1. alinediniz.1. Tá bom? Pode me achar lá, me manda um direct, a partir de lá a gente tem mais troca. É isso aí, Obrigada. gente. Deixa aí você também, você pode deixar sua rede social. Deixe sua pergunta que nós vamos estar te respondendo. E não se esqueça. Se inscreva aqui no nosso canal e ajude a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Até a próxima semana. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.